13 dicas, 13 é um número forte, 13 dicas de ninguém mais, ninguém menos do que Ronnie Coleman, para você utilizar nas suas rotinas de treino. Observações importantes antes da gente entrar direto na primeira dica, dica número 1. Atleta de ponta, atleta de alto rendimento, alta performance, altamente competitivo, quero dizer o atleta que vai para realmente ganhar um campeonato com grandes chances de ganhar, né, para ficar em 20º. Esse tipo de atleta normalmente não tem nada a ver com pessoa saudável. Então atleta de alta performance, alto rendimento é outro papo. Os caras querem resultado. Isso em qualquer esporte, não só no bodybuilding não. Os caras querem resultado e farão qualquer coisa para chegar nesse resultado. Colocando de uma outra maneira, falando em Ronnie Coleman, se você pudesse chegar lá para ele, quando ele venceu o seu primeiro Mr. Olympia, e provar, dizendo para ele, mostrando de alguma maneira que ele poderia vencer mais 7 Olímpias, mas depois corria o risco de não andar mais, vivendo uma cadeira de rodas, ele ia se lixar pro seu comentário, ia falar, me deixa aqui que eu vou faturar mais 7 Olímpias, depois eu me viro em cima da cadeira de rodas. Vale a pena? Não vale a pena? Não interessa. Cabeça desse pessoal funciona assim. Então a minha opinião e a sua opinião nesse sentido não tem peso nenhum. Eu não vou ser Mr. Olympia, não estou nem perto disso, e você também não. Mas ele foi, cravou o nome dele na história do esporte, do fisiculturismo, do bodybuilding profissional, e é isso que ele queria. E não tenham dúvida que ele, mesmo que ele soubesse tudo que iria acontecer com ele assim mesmo faria sem mudança nenhuma. Já citei o problema de saúde dele aqui no vídeo do Chad Nichols, o coach da morte. Esse problema que ele teve, fatalmente ele teria do mesmo jeito. Talvez o fato de treinar muito pesado ou utilizar as drogas que o Chad prescreveu para ele possam ter agravado, mas ninguém sabe. Treinar pesado não é o que botou ele do jeito que colocou, porque nós temos inúmeros outros atletas no powerlifting, no bodybuilding, que treinam muito pesado. Então, muito bem, um bom exemplo disso é o Kevin Levrone, que fez aí um retorno, está de novo gigante, com um shape muito legal, e treinava igualmente pesado ao Ronnie Coleman. Só assistir o vídeo dele, Mad Muscle Machine, e ver que ele treinava com muito peso também, e não tá super vida normal, e tá grande de novo e tudo bem. Então, o pessoal parar de falar essa besteira, que ele ficou daquele jeito que treina pesado demais. Não é por causa disso. Ele teria o problema que ele teve. Mas para fechar esse comentário, antes de eu falar a dica número 1, vou citar aqui o filme Troia. Se você não viu, veja, o filme é excelente. Tem uma hora logo no começo do filme que o Agamenon, o rei lá, Agamenon tá com o exército dele invadindo o território, e ele chega pro rei adversário e fala assim, meu irmão, é o seguinte, tô cansado de matar grego, vamos fazer um acordo? Chama aí teu campeão, eu chamo meu campeão, eles vão sair na porrada e quem ganhar, leva tudo. O outro rei fica confiante, chama um cara lá gigante, muito forte, o cara carregando as lanças, um escudo enorme, e Agamenon chama Aquiles, que não estava presente na hora. Aí o menininho corre, vai chamar o Aquiles que está dormindo numa tenda lá com duas mulheres, o Aquiles acorda meio sonolento, e o menininho fala, Aquiles, corre lá, tem um desafio para você, valendo a guerra. Quem ganhar, leva tudo. Só que o cara é grande, já matou um monte de gente, o cara é muito forte, muito famoso, eu não sei se eu encararia aquele cara. E o Aquiles responde para ele, por isso seu nome nunca será lembrado. Então a cabeça de atleta desse perfil funciona exatamente dessa maneira. Querem resultados. Então vamos parar com essa história, valeu a pena, não valeu a pena, treinou errado, não treinou. Não é isso que o Coleman estava procurando. Nem ele, nem atletas, repetindo, de qualquer outro esporte e não só o bodybuilding. Dica número 1. Ataque os pontos fracos e ataque os músculos menores. Coleman tinha duas deficiências, que ele considerava 2 pontos fracos. O abdômen e as suas panturrilhas. Então ele treinava abdômen e panturrilhas todos os dias durante o seu período de off-season, de grande volume muscular. E também treinava os trapézios, que embora fosse um ponto muito forte dele, ele ainda assim também gostava de fazer esse trabalho com os trapézios. Então ele valorizava muito esses pontos pequenos, sejam pontos deficitários, sejam pontos que não fossem tão deficitários. Ele gostava de atacar grupos pequenos todos os dias no off-season. Quando ele entrava em pré-contest, pré-competição, ele separava. E independente do treino que ele fizesse, no final, ele fazia um treinamento de abdômen, no outro dia um treino de panturrilhas, no outro dia um treino
de trapézios. Ao contrário do que defende Schwarzenegger, nós vamos ver aqui, quando eu lançar a coleção Old School, que defendia que se você ataca com muita eficiência os pontos maiores, os grupos musculares maiores, você não precisa dar tanta ênfase aos menores. Com exceção das panturrilhas, que sempre foram um ponto muito criticado do Arnold. Mas são duas linhas de pensamento completamente diferentes. O Coleman defendia que você deve atacar os pontos menores sendo fracos ou sendo pontos fortes. Então essa foi a dica número 1. Dica número 2. Não precisa utilizar métodos de alta intensidade. Coleman não gostava e não acreditava nisso. Ele não utilizava repetições forçadas, repetição, pausa e descanso, ênfase na porção negativa dos movimentos, drop sets, nada disso. Ele simplesmente acreditava em básicos com muito peso. Treinava utilizando a pirâmide convencional, ia subindo a carga, 10 a 12 repetições, sempre chegando muito perto da falha ou da exaustão. Simples assim, treino básico, muito peso, pirâmide, nada mais do que isso. Não utilizava nenhuma dessas técnicas que são muito boas, eu defendo e eu uso, mas o Ronnie Coleman não acreditava nelas. Dica número 3. Pense pequeno. O que quer dizer isso? O Ronnie ficou muito famoso por algumas expressões que ele aparece quase gritando nos seus vídeos. Lightweight, baby. Peso leve, baby. Nothing but peanuts. Isso não é nada, é um amendoim. Ele acreditava que com isso ele preparava a cabeça dele para enfrentar com mais facilidade aquela carga extrema que ele utilizava nos treinos. Então era como se aquilo fosse muito mais leve do que aparentava. Então ele ficava sempre, antes de fazer determinados exercícios, determinadas séries, ele gritava, que na verdade ele gritava para ele, mas todo mundo ouvia. Lightweight, baby. Peso leve, baby. Isso não é nada, é só um amendoinzinho. E assim ele programava a cabeça dele para aceitar a movimentação daquela carga extrema. Dica número 4. Se não quebrou, não precisa consertar. Ditado antigo que o Coleman levava ao pé da letra nas suas rotinas. O que ele queria dizer? Se um treino estava funcionando, ele não alterava aquela periodização, não alterava o modo como ele treinava. Então, ao contrário dos seus oponentes, seus adversários, que mudavam muito suas rotinas de treino, é o caso do Jay Cutler, o Coleman não mudava. Ele só se prendia a dois objetivos, duas metas. Ou utilizar cada vez mais carga com o mesmo número de repetições, ou fazer aquela mesma carga com mais repetições. Então uma das duas coisas tinha que acontecer. Ou ele não alterava o número de repetições, mas subia o peso, ou ele não subia aquele peso, mas alterava o número de repetições com aquele mesmo peso. Então só essas duas variáveis que fizeram parte dos 17 anos de treino do Coleman para competir como bodybuilder. Então ele não mudava nada. Portanto, se não estava quebrado, não tinha por que consertar. Dica número 5. Empurrar é necessário. Isso é para o dia de treino de peitoral. Coleman não acreditava em uso de paralela, crucifixos, fly, crossover. Ainda que em alguns momentos dos treinos ele usasse, ele não era um defensor. Ele acreditava em supinos. Melhor avisar para uma galera que diz que supino não é assim tão bom para o peito, né? Esqueceram de falar para o Ronnie Coleman. Mas ele utilizava só supinos. Então fazia o supino no banco reto, banco inclinado, banco declinado. A única diferença, num dia de treino de peito, ele utilizava a barra reta tradicional e no outro dia ele utilizava halteres. Mas ele só gostava de treinar supino, portanto empurrar o peso nos dias de treino de peito. Ele não utilizava, não gostava, não acreditava na utilização de outros exercícios. Dica número 6. Treine toda a perna em um mesmo dia. Ao contrário de muitos bodybuilders, Coleman não separava femoral, posterior de coxa, do treino de quadríceps. Fazia essas duas partes da nossa coxa no mesmo momento do treino. Vou de novo, hein? Vou de novo, para não ter gaguejada. Coleman fazia tudo em um dia só. Começava com o seu treino de quadríceps, depois fazia seu treino de femoral e, para encerrar a brincadeira, montava a barrinha olímpica com uma anilha de 20 kg de cada lado, 45 libras, botava nas costas e ia fazer avanço no sol, no estacionamento ao ar livre da Metroflex, de onde ele treinava, com um solzinho bacana de 40 graus do Texas em cima da cabeça. Isso depois de já ter arregaçado o quadríceps e arregaçado o posterior de coxa. Avanço no estacionamento. Então, quadríceps e femoral em um mesmo dia de treino de perna. Dica número 7.
trabalhe dobrado. Coleman gostava de trabalhar seus grupos musculares 2 vezes por semana, com exceção de panturrilha, abdominal e trapézio, que eu já comentei. Então todos os seus grupos musculares eram treinados, eram atacados 2 vezes por semana. No dia de costas ele tinha um cuidado. Ele priorizava num dia o ganho de definição, de qualidade muscular, o que hoje a galera fala em encaroçar as costas. E no outro dia ele também dava ênfase a ganho de volume, largura, expansão. Para isso ele utilizava exercícios básicos, como a remada cavalinho, o serrote na remada unilateral com halteres, remada livre semelhante que o Dorian Yates fazia, levantamento terra. Mas no dia de expansão, de volume, ele acrescentava as puxadas no cabo frontal, por trás, e a remada no cabo tradicional, embora ele não fosse fã desses 3 exercícios. Ele sempre preferiu os mais básicos, exercício livre. Mas nos dias de expansão de costas, de trabalhar a largura das costas, ganhar mais volume, ele no final do treino com os básicos, ele acrescentava também esse trabalho com os cabos, que não acontecia no dia anterior do treino de costas. Dica número 8. Coma sempre do mesmo jeito. Nisso Coleman estava certíssimo. Cabe aqui uma observação, principalmente o pessoal que está chegando nesse mundo agora, ou tem uma dificuldade em sair da sua zona de conforto. Dieta, para quem quer ficar grande e secar, dieta de fisiculturista, suba ele em palco ou não tem diversas opções para você escolher na hora de fazer a sua refeição. É pouca coisa mesmo. Ah, Fred, mas eu queria que tivesse várias opções para o meu almoço, para o meu jantar, para o meu lanche. Não tem. Esquece esse mundo. Vai fazer uma dieta tradicional, dar uma melhorada no seu físico e vai parar por aí. Você perguntar para qualquer atleta, repetindo que suba em palco ou não, desse mundo, dificilmente tem variações nas dietas. O pessoal come mais ou menos as mesmas coisas. Então o Coleman estava muito certo. A única diferença é que quando ele começou a ganhar dinheiro, largou a carreira de policial, e com a grana na mão, ele, em vez de fazer marmita o tempo todo, ele passou a comer em restaurantes que são tipo o nosso Outback. A propaganda de graça aqui para o Outback. Tipo o nosso Outback. Ele gostava muito de comer frango durante o dia, comer frango, um frango extra grande que ele encontrava no restaurante lá, com arroz ou batata assada. E a última refeição dele antes de dormir, ele gostava de comer carne vermelha. A maior porção que ele pudesse comer de carne vermelha, também junto com batata ou arroz. Sempre nesse tipo de restaurante que eram os favoritos dele. Ele sempre comeu dessa maneira. Claro, quando ele começou a trabalhar com Chad Nichols, devem ter acontecido algumas variações. Mas basicamente toda a estrutura dele, toda a fundação do físico impressionante que ele tinha foi construída com as mesmas refeições todos os dias. Dica número 9. Tem que suar. Coleman treinava na Metroflex Gym, Texas, 40 graus, umidade, sem ar-condicionado na academia, só ventilador. E ele adorava. As poucas vezes que ele foi convidado para treinar numa academia mais moderna, com ar-condicionado, ambiente muito gelado e exagerado, ele odiou. Ele disse que o treino não rendeu, não era a mesma coisa, que ele não suava, e ele só fazia aquilo quando era uma exigência para que ele fizesse alguma sessão de foto especial de algum patrocinador ou de alguma publicação especializada em bodybuilding. Ele detestava academia com ar-condicionado. Para ele não é de jeito nenhum o mesmo treino numa academia, vamos dizer assim, climatizada. Não precisa ser um frigorífico. Então você já sabe, o pessoal que me segue há muito tempo sabe o que eu penso disso. Se você está treinando numa academia que é um frigorífico, amigo, pense seriamente em mudar para outra, que não é legal para o nosso treino, não. Então o Coleman falava que se você quer treinar, você tem que suar sim. Dica número 10. Treine sozinho. Coleman não gostava de parceiros de treino, até porque quem que ia movimentar as cargas que ele movimentava nos treinos junto com ele no ritmo que ele fazia, porque ele não só usava muito peso, mas treinava como um bodybuilder, então treinava relativamente rápido, não tinha parceiro. Embora ele apareça nos vídeos com Brian Dobson, que é o dono da Metroflex, é o cara que começou a treiná-lo, que viu nele o talento para ser competidor, ou algum outro companheiro da Metroflex, normalmente Coleman não gostava de ajuda, ele sempre preferiu treinar sozinho. Ele achava que ele treinando sozinho ele ficava mais focado, mais concentrado e ninguém distraía o que ele estava fazendo. Então, para Coleman, o ideal é que você treine sozinho. Dica número 11. Coma muito, coma sempre e com muita proteína. Quando o Coleman foi entrevistado certa vez por uma revista, perguntaram para ele quanto ele comia de proteína por refeição, quanto ele comia de carboidrato, quanto ele comia de gordura. Ele começou a rir. Ele falou, não tenho a menor ideia. Já me falaram que eu devo comer uns 40 gramas de proteína, às vezes eu como 60, disseram que eu como 30. Eu não sei porque eu não conto
os meus macronutrientes, eu simplesmente como. E eu sei que eu tenho que comer priorizar proteína, comer muita proteína. Então, eu como o máximo de proteína que eu consigo comer. Eu não estou preocupado em saber quantas gramas de proteína tem naquele prato. Depois que ele passou a trabalhar com o Chad Nichols, o Chad soltou numa entrevista que o Coleman comia por refeição, em média, 200 gramas de proteína por prato. É muita proteína. Mas ele falava isso, ele não contava os macros, não batia macros, com ele não tinha nada disso. Ele comia, simplesmente comia, e sempre com cuidado de que naquele prato tivesse muita fonte de proteína animal. Dica número 12. Empurrar e puxar. Sistema antigo de treino que o Coleman gostava muito. O que isso significa? Dia de empurrar, treino de peito, são os supinos e, consequentemente, tríceps. Dia de puxar, treino de costas, são as remadas, as puxadas, os levantamentos e, consequentemente, bíceps. Então, o Coleman tinha um dia de empurrar e depois um dia de puxar. E com isso, os seus braços, que eram braços incríveis, ele acabava treinando não só 2 vezes por semana, mas 4 vezes, já que para você puxar, você precisa de bíceps e para empurrar, você recruta muitos tríceps. Então, o Coleman tinha o dia de empurrar e o dia de puxar, mas com essa observação, acabava treinando bíceps e tríceps, porque ele tinha o dia de bíceps e tríceps no treino dele, mas ele acabava treinando bíceps e tríceps também nos dias de peito e dias de costas. Dica número 13. Melhore com o tempo. Muito boa essa dica. O que ele está falando para vocês? Tem que ter paciência para você chegar no auge do seu shape, da sua forma física. Não tem projeto 30 dias, 60 dias, 100 dias. Isso é conversa. Melhore com o tempo. É uma estrada longa, é maratona, não é corrida de 100 metros. Quando o Coleman ganhou e levou o Olímpia de 2002, foi uma coisa polêmica, porque o Jay Cutler estava muito bem. E muita gente disse que o Jay Cutler foi garfado. Claro que o Coleman não gostou disso. No ano seguinte, ele competiu no campeonato que não existe mais, patrocinado pela GNC, maior cadeia de loja de suplemento norte-americana, e perdeu para o Gunther Schiller-Camp, que estava muito bem. Ele ficou muito irritado e ele prometeu para ele que ele viria nos anos seguintes na melhor forma física, e ele fez isso. Inclusive, essa derrota para o Gunther aconteceu na véspera do aniversário dele, e isso marcou muito ele. Numa entrevista falou que isso deixou ele muito pesaroso, isso marcou demais a cabeça dele. E aí ele correu do Chad Nichols, correu para o Chad Nichols e falou: meu irmão, vamos arrebentar. Ele vai aparecer em 2004 e 2003, 2004 de um tamanho, não, a gente não pode dizer que tenha sido o melhor shape da vida dele, mas com certeza foi o maior, e foi indiscutível a vitória dele. Ele atropelou todos os oponentes e deixou claro que ele era o maior Mr. Olympia, estar subindo num palco naquele momento. Essas foram as 13 dicas do Coleman para vocês. Pode utilizar todas? Não sei. Pensa, veja o vídeo com calma, veja o que você pode adaptar, sempre lembrando que o Coleman foi uma sumidade genética, um cara que marcou a história. Sejamos nós, fãs de qualquer Mr. Olympia, do Lee Haney, do Dorian Yates, do Jay, o Coleman é indiscutivelmente um marco no esporte. O tamanho que ele apresentou em cima do palco, a densidade muscular, pele muito fina, o cara parecia que era de pedra, veia para todo lado, nós não veremos mais. Eu não acredito que a gente veja de novo. Pô, Fred, mas você acha que não vai evoluir? Eu acho que não está evoluindo, eu acho que está involuindo. De qualquer maneira, somos raça e extinção. Essa é a verdade. Eu acho que daqui a uns 150 anos não existirão mais academias como a gente conhece hoje. As academias vão jogar luz, vão jogar raio, vão ter roupa que treina sozinha para você não precisa treinar, e consequentemente não existirão mais caras musculosos, muito hipertrofiados. Vai acabar. Os caras vão falar assim: olha, teve um tempo que os caras iam na academia para carregar peso, olha que absurdo, ficavam levantando peso em cima da cabeça, que eles vão ficar muito grandes. Isso vai acabar. As academias serão substituídas por alguma coisa que vai fazer tudo para você, e você vai ficar ali pequenininho, magrinho, achando que está treinando. Então nós não teremos outro Ronnie Coleman. Eu não vejo nem sinal de um atleta com a condição física que o Ronnie apresentou sobre os palcos. Então, utilize as dicas, veja o que você pode adaptar, o que você pode criar na sua rotina. Pé no chão, você não é o Ronnie Coleman, então fique esperto, mas alguma coisa com certeza você pode aproveitar do material que você viu aqui nesse vídeo. Gostou? Manda seu like, que o próximo vídeo eu vou trazer a preparação, treino, dieta, suplementação do Phil Heath, ou Phil Heath, que o pessoal gosta de pronunciar, que ele fez para aqui foi, na minha opinião, a melhor versão dele a subir num palco de Mr. Olympia. Então, para não ficar de fora, já sabe, se inscreve, dá seu like, ativa o sino para assim que sair o vídeo você receber essa notificação.